Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas internautas do PNB Online. Por conta do agravamento da pandemia em Mato Grosso e no Brasil, e o reforço das medidas de isolamento social solicitado pelas autoridades, o PNB Online decidiu interromper a gravação de conteúdos inéditos do programa Nada Pessoal. A medida visa atender às normas de segurança estipuladas pela OMS e Ministério da Saúde, principalmente neste momento em que os casos de Covid-19 estão aumentando em todo o Brasil. Desta forma, nós vamos fazer um mix de alguns programas que já apresentamos, eu e o jornalista Pedro Pinto de Oliveira. Então, nesta semana, nós vamos aproveitar os melhores momentos do ministro Gilmar Mendes. Ele anunciou aqui no Nada Pessoal, primeiro, que haveria troca na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Segundo, que as provas ilegais poderiam sim ser utilizadas para absolver. E o que nós vimos depois no julgamento do Supremo Tribunal Federal foi a anulação dos processos contra Luiz Inácio Lula da Silva. E nós vamos ouvir também neste primeiro programa Maxi Russi, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que, dentre outros assuntos, ressuscitou a bandeira da defesa do Pantanal, atraindo com isso muito apoio da comunidade. Fiquem com Nada Pessoal, com Gilmar Mendes e Maxi Russi. Eu quero perguntar ao ministro Gilmar Mendes o seguinte: recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente da Câmara e do Senado não pode se reeleger. E há uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo também que o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso não podia ter sido reeleito. Qual que é a posição do Supremo sobre isso, ministro? Olá, Antero e Pedro Pinto, é um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar a todos os seus espectadores e dizer o seguinte: o Supremo decidiu que seria proibida a reeleição para a Câmara e Senado e estendeu esse entendimento, a meu ver, também para as Assembleias Legislativas e para as câmaras de vereadores. Pelo menos entendeu-se que se estaria proibida a reeleição, a não ser para uma nova legislatura. E, recentemente, depois dessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar suspendendo uma eleição, ou cassando uma eleição que se teria verificado em Roraima. Eu não conheço esta ação de Mato Grosso, vou me informar sobre ela, mas certamente o plenário do tribunal vai tomar alguma deliberação para fixar um entendimento, tendo em vista que as notícias, pelo menos publicadas nos jornais, dão conta de que em muitos estados estariam ocorrendo essas reeleições. Nessa questão da Lava Jato de Curitiba, inclusive há um debate acalorado na imprensa hoje, tratando inclusive de declarações de Vossa Excelência com relação a esse fim da Lava Jato. A Lava Jato de Curitiba acabou, embora o saldo dela para a população brasileira seja considerado extraordinário. Por exemplo, a Lava Jato de Curitiba, eles conseguiram recuperar 4,3 bilhões de reais para o Brasil e 19,3 bilhões se computados os acordos de colaboração e de leniência, que foram recuperados pelo Brasil. E essa Lava Jato de Curitiba, ela está sendo questionada por causa de mensagens que foram vazadas pela Vaza Jato, que está sendo considerada como a Vaza Jato. Mas essas mensagens, ministro, evidente que isso não é nada pessoal, mas essas mensagens, elas são ou não ilícitas? São ou não provas ilícitas? O Supremo admite a possibilidade de considerar essas provas ilícitas?
E um outro detalhe, só para embasar esse questionamento, que as decisões de Curitiba, nós temos uma pesquisa aqui no UOL, de 176 sentenças da Vara de Curitiba, 5% das sentenças foram reformadas para absolver o réu, o que não é grande coisa. 3% das sentenças foram para condenar o réu que havia sido absolvido. Ou seja, havia um equilíbrio nas decisões lá de Curitiba. E 30% das sentenças foram alteradas para agravar a pena. Esses dados não são dados que mostram que não houve, assim, uma mão muito pesada em Curitiba, que houve até um certo equilíbrio, ou os tribunais superiores estariam também usando de parcialidade? Antero, esse é um debate bastante amplo que a gente teria que fazer e talvez nós tivéssemos que trazer dados outros para discutir, especialmente a questão dos bons resultados que foram sempre aí bravateados. Grandes empresas quebraram e aí um número enorme de empregos desapareceram e eu não sei se isto é meritório, né? Isto é um debate que se pode fazer. Quanto às provas lícitas ou ilícitas, eu até brinquei com uma colega sua recentemente, dizendo que os rapazes de Curitiba não precisavam ficar muito nervosos, porque se eles estavam lidando, se eles tinham conversas angelicais, não precisavam ficar nervosos, porque o que se ia revelar ali era um antro, né, um espaço de santos, mas parece que não se tratava de santos, né? Nós estamos a ver aí uma série de manipulações, né, inclusive o uso da receita para perseguir supostos inimigos. Não sei se vocês viram hoje uma mensagem que diz que eles queriam investigar os ministros da esfera criminal do STJ. Então, veja, era esse tipo de prática. E vamos usar a receita para isto. Ou nós demos um drible no Teori. O que o Teori fazia? Proibia que eles se apropriassem de verbas que eram devolvidas, que eles apropriavam-se a título de honorários. Tudo isso precisa ser realmente discutido. O que eu posso dizer sobre essas provas? A pergunta básica que nós temos que nos fazer é a seguinte: eventualmente, eu posso usar uma prova ilícita para condenar alguém? Acho que a resposta está no texto constitucional. Não. Vocês vão se lembrar que a gente de Curitiba defendia isto. Naquelas famosas 10 medidas, eles queriam que as provas ilícitas valessem para condenar. Veja, agora estão reclamando destes vazamentos, e estão dizendo que são provas ilícitas. Mas a pergunta que você faz também pode ser respondida de outra maneira. Eu posso usar uma prova ilícita para absolver alguém? A doutrina responde, pelo menos parcialmente, que sim. Portanto, são questões diferenciadas que nós temos que discutir. Muitas dessas questões aí vão para a história, com certeza há méritos inegáveis na Lava Jato, a necessidade de fazer o combate à corrupção continua, é preciso que se organize. Mas o que nós aprendemos? Que essa ideia de formar uma força-tarefa e colocá-la fora do raio de ação de todos os órgãos. Veja você, nessas conversas que estão sendo reveladas, não aparece um chefe do grupo, o chefe do Dallagnol, mas eles dizem: nós integramos a equipe Moro, portanto o chefe era juiz. É bom esse modelo, que o juiz comande uma força-tarefa? A gente já viu algum lugar que se chama Estado de Direito em que isso funciona assim? Em que a denúncia é combinada com o juiz? Imaginem que isso se desse com o advogado de defesa. Nós temos um caso agora. Há uns desembargadores da Bahia que estão presos porque combinavam as ações com
os advogados. É disso que se cuida. Então, as questões são muito graves. Agora, por que nós chegamos a isso? Também nós temos que perguntar. Porque, de certa forma, houve um alheamento, até uma derruição, uma destruição do sistema político. Os tribunais também falharam gravemente. Eu disse isso aqui. Vocês vão se lembrar, quando se discutiu aquele acordo Joesley-Janot, eu disse, nós estamos errando. Isso é grave. Como também discutir o caso Lula no plenário. Então, mas o que havia? Havia um tipo de mídia opressiva. Em relação ao STJ, que é um tribunal que falhou largamente nesses anos. Veja, houve um erro, inclusive nosso. Diante dessas discussões todas, imputações, etc., a todos, suspeitas de todos, aqui, na verdade, o país tinha se tornado um reino da corrupção. Todos eram corruptos, menos eles. Essa era a suposição. Então, vejam, por exemplo, que um ex-colega meu da Procuradoria foi indicado, era juiz do TRF, da 5ª Região, e foi indicado, rapaz super competente, Marcelo Navarro, foi indicado para ministro do STJ. E o presidente do STJ, o ministro Falcão, à época, o levou ao Senado, falou lá com líderes, e o levou à presidência da República. Isso foi bastante para dizer que ele iria para uma Câmara Criminal do STJ e votaria a favor do Norberto Odebrecht. Janot pediu a abertura de um inquérito em relação a esses dois ministros, o presidente, Francisco Falcão, e Marcelo Navarro. Eles ficaram 2 anos respondendo ao inquérito. Vocês podem avaliar o que isso significou para o STJ. O medo que essa gente passou a ter. Isso tudo que estava aí. Agora, depois veio aquele famoso livro do Janot. E nós aprendemos o quê, André? Que às 3 horas da tarde ele já estava embriagado. Que quando recebeu o convite para ir para ser nomeado, ele se perdeu no Palácio da Alvorada, que você conhece muito bem. Ele se perdeu lá naquelas árvores porque estava bêbado. Veja, este foi o chefe da Lava Jato durante todos esses anos. Significava que estava sem chefia. Isso tudo nós não temos discutido. Nós precisamos discutir isto. A tragédia que agora se acomete sobre a Lava Jato é autoproduzida. Colegas de vocês têm dito, a Lava Jato morreu, mas não morreu de morte morrida. Ela foi assassinada. Eu tenho dito, não, eles se suicidaram. Isto é um caso de suicídio. Há uma frase que o Mário Henrique Simonsen usava, que dizia assim, o trapezista morre quando pensa que voa. É o caso. O senhor falava sobre a questão da Lava Jato, dessa força-tarefa, e o senhor mencionou aí como um contexto que agravava essa situação da mídia opressiva. E qual é como é que o senhor define isso e qual é o tamanho dessa influência e desse fator no sentido de operar esse trabalho que Curitiba fez? E isso faz parte, talvez, de um momento da vida nacional em que houve uma associação, vamos chamar assim, pró essas ações todas. E nós passamos a viver um tipo de política através de uma persecução penal. E isso, inclusive, os animou. Veja que Moro se lança candidato, vem aí para ser ministro, apoia o candidato Bolsonaro. Dallagnol sonhava ser senador. Quer dizer, no fundo, antes disso, eles tinham feito as 10 medidas, queriam fazer um redesenho do
Brasil, um redesenho institucional do Brasil e tudo mais. E a mídia se associou a isso. Tudo se falava, quer dizer, com poucos críticos. Antero, vi que você fazia críticas, e quando em vez aos excessos, até me dava razão, mas vocês vão ver, por exemplo, que uma grande revista de circulação nacional, a Veja, fez 4 capas comigo. Uma delas destacando o juiz que discorda do Brasil, porque eu era crítico da Lava Jato. Agora eles não sabem o que dizer, porque pelos cantos vivem dizendo Gilmar Mendes tinha razão. Eu até já disse no plenário do Supremo que eu sou péssimo profeta, porque as coisas que falo acabam acontecendo. Então, mas vejam vocês, houve uma massiva aliança que enormemente as pessoas se posicionarem. E vocês sabem, o Rui Barbosa, ele dizia que não havia salvação para o juiz corrupto, mas também não havia salvação para o juiz covarde. Mas a matéria coragem, ela não está bem distribuída nos tribunais. Eu devo dizer que em algum momento faltou aos tribunais coragem, inclusive para fazer esse tipo de enfrentamento. E, infelizmente, nós produzimos isso que é uma tragédia. O que vai se revelando é uma tragédia. Tanto é que vocês veem, a mídia acompanha as pessoas até a sepultura, mas não cai com elas dentro. Ninguém mais fala dessa gente. São poucas as críticas, mas há um obsequioso silêncio. A mídia quase não está falando. Veja, os jornalões, as TVs, não estão repercutindo essa chamada morte da Lava Jato. É como se ela já não tivesse existido. Se esquece o papel que ela teve nesse processo. O entrevistado desta semana é o deputado estadual Max Russi, atual presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deputado Max Russi, o deputado Eduardo Botelho foi presidente da Casa por 2 legislaturas, com o senhor sendo primeiro secretário nas 2 legislaturas. Não? Em uma. Em uma. Na outra foi o Guilherme Maluf. Nessa agora, o senhor presidente da Casa e ele primeiro secretário, o deputado Eduardo Botelho. Guardada as devidas distinções das biografias, que eu vou citar aqui, não há o risco de se repetir o que aconteceu no passado recente com o deputado Riva e os deputados Bosaipo e Sérgio Ricardo, desse revezamento constante entre um presidente e o primeiro secretário? Nada pessoal. O senhor não acha que a Assembleia, em termos de instituição, corre o risco de repetir esse tipo de história? Com certeza não. Primeiro que é um novo momento político. A Assembleia, nesses 2 anos que eu fiz parte da mesa diretora, não são 20 anos, são 2 anos que eu e o Botelho estamos juntos. O Botelho foi reeleito, tinha sido reeleito para o 3º mandato, fruto do seu desempenho, da sua capacidade de aglutinação, da boa liderança. Ele foi um presidente muito tranquilo, de muito diálogo. Isso aí lhe deu essa condição de liderar o Parlamento Estadual. A Assembleia Legislativa, nesses 2 anos que eu estive junto com o Botelho, à frente da primeira secretaria, nós fizemos algo, se não inédito, mas de uma responsabilidade muito grande com os recursos públicos. Devolvemos mais de 100 milhões ao Poder Executivo, que foram feitos uma série de investimentos, ampliação de leitos de Covid no metropolitano, investimento no Covid, recursos para a agricultura familiar, recursos para o social, recursos para a PM, em viatura, em armamento, em fardamento, enfim. Uma série de investimentos foram feitos no governo do Estado nos últimos 2 anos, fruto da economia da Assembleia. E é esse trabalho que nós pretendemos fazer. Não aumentamos o décimo da Assembleia, mas conseguimos fazer economias importantes. Mas o Covid
parou um pouco. Como foi essa? Parou as audiências públicas, cortamos a zero diárias, diminuímos combustível, transporte aéreo. Teve um ajuste muito grande em virtude também da pandemia, mas nós conseguimos fazer essa economia e não deixamos faltar nada ao deputado. Nunca foi se apresentado tantos projetos de leis na Assembleia Legislativa como nesses últimos 2 anos. Então, houve o trabalho por parte dos parlamentares em todos os momentos, sessões históricas que viraram à noite para aprovar projetos importantes para o governo. Deputados, não se faltou estrutura e conseguimos dessa mesma forma fazer economia. Então, é uma comparação, mas eu tenho certeza que não terá possibilidade nenhuma de vir acontecer o que aconteceu no passado, porque dessa lição do passado, a Assembleia e todos os deputados tiveram aprendizado. Deputado, nesse período de pandemia, os governos, até para a questão da preservação da vida, quando eu falo os governos aqui, eu digo municipal e estadual, estão determinando uma série de restrições. E o Estado precisa também atuar no sentido de apoiar esses setores mais carentes, que são os mais prejudicados com a pandemia e com as restrições. E o senhor foi secretário do governo Pedro Táxi, quando o senhor criou programas sociais e executou esses programas na época na condição de secretário. Essa experiência o senhor não leva para o parlamento para fazer com que isso vigore também no governo do Mauro Mendes? Levo, tenho ajudado muito, Antero, inclusive em algumas ações. A primeira-dama encaminhou um projeto à Assembleia Legislativa, o Ser Família, lá eu fiz um substitutivo integral, ajudei a melhorar esse projeto com várias ações, pensando no idoso, pensando na criança, pensando no deficiente, pensando na mulher vítima de violência. Eu acho que vai ser um programa que vai ter um alcance social muito grande no estado de Mato Grosso. Teve o Pro Família no passado, o Ser Família vem melhorar o Pro Família, então é um avanço. E nesse momento você coloca bem, momento de restrição, a gente precisa, e o Estado, eu acredito no Estado feito para isso e nas políticas públicas e nos políticos pensando nisso. A gente precisa achar as formas e os meios do Estado se fazer presente. Primeiro, para diminuir as desigualdades. Segundo, para ajudar aqueles setores ou aqueles segmentos que mais precisam. Vamos lançar um programa, o governador vai lançar um programa aí que vai olhar para essas pessoas também que estão desassistidas. Nós temos 132 mil famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. O Estado tem cadastro para isso? Tem um cadastro através do SUAS, né, o Cadastro de Assistência Social, a mesma coisa que tem na saúde. No SUS, que tem todo o cadastro, a assistência social tem hoje. Estão mais de 400 mil famílias cadastradas, nós temos 132 vivendo abaixo da linha da pobreza, e essas pessoas precisam ser olhadas, porque não adianta a gente falar e todo dia, nós somos um estado rico, campeão de produção, campeão de tudo, se temos esse pessoal passando fome, literalmente passando fome. E o Estado precisa chegar nessas pessoas. Isso que eu trabalhei lá atrás, nas setas, e é isso que, como presidente, eu quero fazer, não a cara, mas também uma forma de governar junto com os demais deputados, porque nem o presidente faz nada sozinho, a gente tem um olhar social da Assembleia Legislativa para os problemas sociais de Mato Grosso. O senhor citou aí uma questão que eu considero relevantíssima para Mato Grosso. Até porque eu acho que o Mato Grosso tem que ganhar muito dinheiro com o turismo. E só vamos ganhar muito dinheiro com o turismo se nós preservarmos o meio ambiente. E nós temos algumas notícias que são do conhecimento da Assembleia, e a Assembleia até tem tido uma determinada atuação. Por exemplo, Baía de Chacororé, né? Secou a Baía de Chacororé. Isso é fruto de governos passados, mas que desembocaram agora e era a maior bacia de água doce do mundo que secou. Isso não é pouco, ali era o berçário do Pantanal. Segundo, Poconé, que é alimentada, a cidade de Poconé bebe água do rio Bento Gomes. Essa sustentação da água lá está carente. A soja sendo plantada nas proximidades do Pantanal. O garimpo sendo executado nas proximidades do Pantanal. Não está na hora de fazer um movimento de defesa do Pantanal, de defesa do pecuarista, de defesa do homem pantaneiro e de defesa do meio ambiente? E o melhor lugar para isso não é a Assembleia fazer esse debate? Sem sombra de dúvida, Antero. Muito bem colocado por você. Eu acho que a Assembleia é o grande palco das discussões. O deputado Faisal propôs a abertura de uma CPI do Pantanal, inclusive nas últimas sessões, é algo que deve estar
avançando nessa direção. Você falou da Baía de Chacororé e realmente eu estive lá junto com o deputado Alain e outros deputados, Joãozinho e outros deputados. Criminoso, né? E aí eu sou pescador, gosto de pescar, de forma amadora, a gente fala, esse ano não deu peixe, o peixe não subiu, o peixe não veio, mas talvez esse seja um dos problemas. Quando você seca um local que era um berçário de reprodução, que sem sombra de dúvida impacta muito forte nessa questão, você acaba tendo problema aqui em cima, aqui em Cuiabá, nos afluentes. E a gente precisa, sim, trabalhar melhor essa pauta ambiental. Pantanal é o maior patrimônio nosso. A questão do turismo aqui, precisamos fortalecer muito. Nós temos um turismo, um potencial turístico muito forte em Mato Grosso, próximo de Cuiabá. Se você pegar no raio de 200 quilômetros, você vai pegar Nobres, Cáceres, Chapada, Jaciara, Jucimeira. Então, você tem águas quentes, você tem turismo de aventura, você tem mergulho, você tem contemplação. Então, você tem um turismo, basicamente um turismo de natureza. Todo esse turismo é linkado à natureza. Então, nós precisamos trabalhar forte essa pauta. A sua cidade de Jaciara é muito rica turisticamente, né? Rica em turismo de natureza. De natureza. De aventura, de contemplação. Então, a gente precisa, sim, a Assembleia tem que ter uma responsabilidade nessa direção. A gente precisa produzir, mas produzir conservando. Senão, nós teremos dificuldade no futuro muito próximo. Deputado, o senhor não quer passar para a história, como presidente da Assembleia, que pautou novamente o Pantanal na política, ou seja, colocar isso em pauta, com ações? O senhor não acha que está faltando isso, ou seja, que não seja só uma discussão, coisas pontuais? Eu vou lembrar uma frase do deputado Max Russe, à beira da Baía de Chacororé. Olha que frase linda. Aqui, ó, o deputado Max Russe falou assim, olhando aquela situação com a comitiva dos seus colegas parlamentares, cientistas, essa reunião não pode ficar apenas em fotos e vídeos, mas em ação que mude a realidade da região. A Assembleia, sob seu comando, pautar o Pantanal, pode mudar essa realidade, deputado. Com certeza, e é importante isso. Até porque teve alguns investimentos já na Bahia, mas não se fez o todo ainda que precisa ser feito. E não pode ser uma ação pontual desse ano. Esse ano choveu menos, secou, a gente esquece, porque isso já foi falado lá atrás. Há 10 anos, há 8 anos, já vem de um tempo já se falando e vai se deixando, e você assusta quando realmente você vê uma imagem forte, chocante, um espaço gigante daquele seco, quase praticamente seco, a água não chegando. Então, realmente, mas a Assembleia vai, através da sua Comissão de Meio Ambiente, através de vários deputados que estão trabalhando esse serviço, o deputado Wilson Santos está tentando resgatar, foi em Mato Grosso do Sul, um projeto do Dante lá, do BIR de Pantanal, é algo que talvez não seja possível, mas é algo importante, porque também a gente fala muito, mas eu vejo uma boa parte dos municípios nossos que não tem tratamento nenhum de esgoto. É um cuidado que a gente tem que ter diferente. E a pauta do esgoto sanitário, essa pauta de saúde, tem avançado muito em Brasília, tem sido uma pauta recorrente. Nós precisamos buscar os recursos, financiamentos, para que a gente possa realmente fazer um projeto amplo de preservação do nosso Pantanal. A Assembleia não estava aumentando o duodécimo, mas estava autorizando que com esse mesmo duodécimo se fizesse o pagamento do RGA. Não é tratar de forma diferente o Poder Judiciário? Não é uma insensibilidade do Poder Judiciário de querer pleitear isso? Quer dizer, no instante que ninguém tem aumento de salário, o Poder Judiciário vai ter o RGA. E é um debate difícil dentro da Assembleia, porque é um poder, ele encaminha um projeto dizendo, eu tenho orçamento, o estudo está aqui, eu tenho condição. Aí você fala, não, mas eu sou o parlamento, poderia, eu tenho que blindar isso ou não dar. Aí, qual que é o investimento que o Poder Judiciário vai fazer nesse recurso? Aí o pessoal trabalha muito, André, fala e discute-se muito. Mas e os repasses das assembleias, os repasses das câmaras, por que devolvendo? Não é função da Assembleia devolver dinheiro ao Poder Executivo. Né? A realidade é essa. Nós fazemos isso porque você também gastar um dinheiro à toa não é o melhor caminho. Mas o que acontece? Essa é uma pauta que tem que ser tratada em Brasília, porque uma grande maioria de câmaras está devolvendo o recurso aos poderes executivos, às assembleias. Então é o percentual
do valor que é destinado ao Poder Legislativo, que talvez poderia ser feito um trabalho de uma diminuição, porque não precisaria ser feita essa devolução que as casas legislativas têm sendo feitas. E se o gestor, o prefeito ou o governador mandar um percentual a menos, ele está com problema, e se o presidente da Câmara ou da Assembleia não aceitar aquilo lá, também tem problema legal, porque está na Constituição nossa. Então, essa é uma discussão que tem que ampla, que precisa ser feita, porque realmente o que acontece aqui tem acontecido em várias câmaras, é a questão do percentual transferido pelo Poder Executivo para os legislativos. Quanto à votação do RGA do Poder Judiciário, realmente tem essa discussão, o governador vetou isso, foi até na Justiça, inclusive, tem uma decisão do Supremo que o Poder Executivo é que tem que dar o aumento para todos os servidores de todos os órgãos, existe essa tese aí, e inclusive eu acho que deveria ser a mais acertada. Quando o Poder Executivo consegue dar para o seu servidor, ele dá para a Assembleia, dá para o Ministério Público, dá para o TCE e dá também para o Poder Judiciário. Senão cada um, de acordo com o seu orçamento e de acordo com as suas formas de administrar, trabalha esse orçamento. Uns entendendo que é melhor o investimento e outros entendendo que é melhor o aumento do salário dos seus servidores. O que um político precisa fazer para não parecer que tem uma imagem envelhecida? O que ele precisa tomar conta e estar atento para que as suas ideias tenham a temperatura do seu tempo? Eu digo assim, em relação à sua trajetória. O senhor se sente um jovem ainda na política? Me sinto, mas essa pergunta era melhor para você, Pantero, são do marketing, né? Que aí tem condição de fazer uma construção melhor. Mas o que eu acho para o político ficar um prazo como eu na política aí, que parece longo e eu já não acho que é tão longo. Tem que gostar, primeiro para você fazer política, você tem que gostar de gente. Eu gosto de gente e eu gosto do que eu faço. Eu sempre costumo falei na minha posse que eu sou uma pessoa feliz, um homem realizado. Por quê? Primeiro, pela família que eu tenho, que eu acho que isso é o principal, mas segundo, porque eu consigo fazer aquilo que eu gosto. Eu talvez não conseguiria. Se eu tivesse uma outra profissão ganhando 10 vezes mais, eu não seria feliz e realizado como eu sou, podendo fazer política. Podendo atender, podendo encaminhar, podendo apresentar um projeto de lei, podendo ver uma comunidade melhorando, uma ação chegando. Enfim, isso me deixa bem, faz com que eu consiga produzir no meu dia a dia. Então, eu acho que a manutenção e o político envelhecido como é que eu posso dizer? Às vezes o pessoal fala, mas é desgastante, muito tempo, mas a experiência também é importante. Eu acho que a gente precisa de experiência. Igual nas eleições presidenciais mesmo, eu, por exemplo, qual foi seu candidato na eleição passada? O meu foi Geraldo Alckmin. Mas por quê? Porque tinha administrado São Paulo, tinha sido um bom gestor, tinha feito o maior estado do Brasil, mas são olhares e visões diferentes. Então, na política também, eu busco usar tudo que eu aprendi, como sendo vereador, presidente de Câmara, depois prefeito, reeleito, deputado, secretário de Estado, e vou procurar agora como presidente da Assembleia usar toda essa experiência para poder fazer ainda mais do meu mandato e prestar satisfação à nossa população. O político ele deve obrigação a todos. Presidente, o senhor já foi presidente de uma das mais importantes CPIs da Assembleia Legislativa de todos os tempos, que foi a CPI do Ministério Público. Por que esse relatório não foi divulgado? E apenas agora a imprensa tomando conhecimento de um vazamento, não sabe de onde, se do Poder Judiciário, do próprio Poder Legislativo, o jornal A Gazeta que começa a tratar desse assunto. A questão da emissão de cartas de crédito por parte do Ministério Público. O que o senhor conclui dessa CPI que o senhor presidiu? Eu fui presidente e o período, e todos que acompanharam, sabem que o período que o deputado Marcos foi presidente, a gente fez as auditivas, fez as convocações, a CPI andou. Depois eu fui convocado para assumir a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado, depois da Casa Civil, e acabei saindo da Assembleia. Infelizmente, essa CPI não teve uma conclusão. Porque como é que quem está nos assistindo? A CPI ela tem que votar um relatório, fazer um relatório, o relator faz um relatório, pode um outro deputado não discordar e fazer um outro relatório, e esse relatório é votado. Votou-se na CPI, e a Assembleia também não tem
o caráter de punir. A Assembleia aponta os órgãos que vão receber. Votou-se esse relatório na CPI, esse relatório vai ao plenário para ser votado no plenário. Esse relatório não foi votado nem na CPI e nem no plenário. E quando conclui-se uma legislatura, encerra-se tudo, igual os projetos de leis, as ações, a lei do parlamento é essa. Então, concluiu-se aquela legislatura. A formação daquela CPI, os deputados automaticamente dá fim às CPIs que aconteceu na CPI do Ministério Público. Muito obrigado pela entrevista. O programa Nada Pessoal, na quarta-feira da próxima semana, terá outro entrevistado. Um abraço e até lá. Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.